LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta-feira com o Esgoda, um canal do YouTube, um canal do Spotify, Agrocanal LFZ Consultoria. Toda quinta-feira, por quê? Porque o agronegócio não para e o agronegócio é o nosso negócio. Hoje, moçada, estamos aqui com o meu guru para assuntos ligados à nutrição, fisiologia de planta, silagem, papapá e tudo mais. Dimas Cardoso, né? Um mestre em fitotecnia pela Universidade UFLA, né? Aonde ele foi buscar conhecimentos que hoje ele repassa aí para todo mundo, como diz o outro, né? Trabalhou na Empaer, trabalhou na Epamig por um tempo, né? Foi lá para o Mato Grosso, voltou para o Minas, umas instituições que chamamos as instituições aí de estado, né? Estado do Mato Grosso, de Minas, e daí foi para a Agroceres, tempo do Ney Bittencourt ainda, né? Trabalhou com meu amigo Vilmar Berto, ficou 17 anos na Agroceres. Só que nesse ínterim o grupo Monsanto comprou a Agroceres, ele ficou aí, nesse período, 9 anos aí, ele ficou como Monsanto, e depois disso resolveu fazer uma consultoria aí particular que durou pouco tempo, porque foi convidado pela antiga, né, Pioneer sozinha, né, Pioneer Sementes, para ser um RC em Minas Gerais, fazendo norte, ficou um tempo trabalhando ali e recebeu um convite da KWS para ser o homem silagem KWS para a América do Sul, aonde ele desenvolveu um trabalho muito legal por 3, 4 anos, e a Corteva, né, que é a junção de Pioneer com as outras empresas aí, que vocês sabem que virou Corteva, não aguentou e falou, precisamos do Dimas de volta, e foram buscar o homem. E hoje o Dimas trabalha com a marca Pioneer, né, para desenvolvimento de mercado, ao qual o cargo chamamos de Field Agronomist, um agrônomo de campo que dá suporte aos RCs da Pioneer, né, na parte agronômica, aí, principalmente na parte de nutrição, com silagem e adjacências, né, e com as outras marcas da Corteva, praticamente ele faz o Brasilzão inteiro dando suporte. Dimas, seja bem-vindo, meu guru, porque foi o cara que eu sempre fui buscar apoio quando precisava de orientação técnica ligada à nutrição animal, principalmente, por quê? Porque eu criava gado, criava principalmente ovinos, e volta e meia eu metia uma pergunta no Dimas. E aí, Dimas, como é que é aí? Qual é a porcentagem que eu uso de matéria seca para alimentar o meu cordeiro durante um dia? Quantos quilos de matéria seca, Dimas? E tal. E aí vinham as respostas. Dimas, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui no Agrocanal LFZ Consultoria. Muito obrigado, Esgoda, pelo convite. Obrigado aí a todos os participantes, o seu público aí. Eu mesmo sou um fiel das suas entrevistas, né? Adorei as entrevistas que foram feitas aí, principalmente do Paulo Caldo, do Daniel Glatt, né? Porque tem muita história que eu vivi junto com esse pessoal nessa época. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com você e poder contribuir, né? Porque afinal de contas já são 35 anos de poeira, né? Morando entre o chapéu e a botina e rodando para esse Brasil afora, às vezes até na América do Sul, né? A trabalho, a passeio, às vezes, né? Que eu gosto também de tirar umas férias aí e dar uma motocada de vez em quando, né? Isso faz parte aí. Tô sabendo que tu é motoqueiro. Então, isso aí para a gente dar uma esfriada na cabeça, mas enfim, espero dar alguma contribuição aí nesses anos todos, né? Porque eu me preparei a vida inteira para trabalhar com pesquisa, né? Desde eu já sabia que eu queria trabalhar com pesquisa, só que houve uma virada, duas viradas na minha vida, né? Depois eu acabei indo para trabalhar com a parte de extensão, né? Que é o trabalho que a gente faz até hoje, né? Que é um desafio muito grande, e depois de grãos, né? Você vê, eu me preparei, meu mestrado foi em soja, fui trabalhar com soja no Mato Grosso,
e dei aquela virada, né? Aquela guinada aí de trabalhar com milho e ficar aí numa região que respira silagem. Então eu tive que estudar muito, né? Eu tive que praticamente estudar zootecnia, além da agronomia, para poder entregar alguma coisa, né? Porque a grande preocupação nossa é essa, né? Entregar alguma coisa, deixar algum legado, né? A gente tem sempre essa missão, né? Vamos dizer assim, né, Esgoto? Né? Sabe, Dimas, a gente, nesse canal aqui, eu tenho entrevistado, como você, outros ícones aí da agricultura, que você acabou de citar alguns nomes, e também já entrevistei alguns RCs, né, alguns RTVs, e vou entrevistar a T, porque a gente também quer saber o que que essa meninada de hoje está pensando, né, para frente, porque isso também agrega valor, principalmente ao grupo gerencial, hoje das empresas, sejam fornecedores, revendas e cooperativas, o que que esses meninos que vêm vindo, né, Dimas, a nova geração está pensando? Mas, Dimas, para iniciar a nossa conversa, você é formado em Machado, mas como é que você foi parar na agronomia, cara? Você tem a família ligada aí ao campo, ao agronegócio, ou você é mais ou menos que nem eu, aquele agrônomo de asfalto que falou assim, eu não sei o que fazer, acho que eu vou fazer agronomia. Eu comecei assim. Eu sou filho de funcionários públicos, né? Ó, nós temos um pé no mesmo negócio. Meu pai e minha mãe também funcionários públicos. E aí? Pois é, meu pai trabalhou a vida inteira no INSS, né? Minha família inteira, sempre ligada a funcionalismo público. Mas assim, como meu pai sempre trabalhou no interior, então a vida que a gente levava, né, no interior, Era os amigos que a Machado? gente tinha, Passos A principalmente. Passos, conheço. Passos eu vivi grande parte da minha vida, considero, apesar de ser de Conselheiro Lafayette, me considero um passense de coração, né? Porque minhas duas irmãs nasceram lá, eu vivi a maior parte do meu tempo lá. E os amigos que a gente tinha, a diversão era ir fazenda, né? E visitar a fazenda. Meu pai depois foi um sitiante, né? Ô, E aí Dimas, começou essa brincadeira aí. só antes de você continuar, eu vou te dar uma sessão nostalgia agora. Você vai te sentir saudade. Você sabe que eu sou meio louco, né, cara? Eu tava plantando, né, numa área ali em Guapé, no sul de Minas, perto de Boa Esperança. E para sair, porra, fazia 1.000 quilômetros para sair de Palotina e ir até Guapé, né? Olha que louco, plantando soja lá. E aí eu passava por Passos, cara, que você falou. Fazia mais uns 20, 30 quilômetros, virava à direita como quem ia para Varginha, mais 1.000 metros virava à esquerda e descia para São Joaquim, São José da Barra. Chegava na represa de Furnas ali e atravessava a represa para plantar do outro lado em Guapé. Deu saudade aí, Dima? Deu muita saudade, porque inclusive eu tive grandes amigos que têm fazenda lá, né? Como o próprio Paulo Cal e o Sim. Milton Benetti, que já faleceu, né? Que eu pude ser consultor da fazenda dele. Então, ali é uma região privilegiada, uma região muito boa, né? Espetacular. E aí você resolveu fazer agronomia lá em Machado, onde está o meu amigo Byron de Assis, né? Isso. Da Pioneer Sementes, trabalhamos junto. Um abraço aí, Bairão. E você fez a faculdade lá em Machado e resolveu sair para fazer um mestrado logo após a faculdade, é isso? Isso, a vida inteira, né? Eu descobri lá que eu estava voltado totalmente para pesquisa. Em Machado eles gostam muito de café, né? Se prepara bastante Muito, de café, muito. mas eu sempre fui assim muito adepto aos cereais de uma maneira geral, né? Então milho, soja, sorgo. Eu me interessei e falei, não, preciso fazer uma pesquisa nessa área e já encarei direto um mestrado aí, né, na soja, né? Porque o Brasil naquela época a soja estava em crescimento e tive a sorte, né, de quando eu fui fazer esse mestrado na UFLA em Lavras, naquela época era pleno emprego e a Embrapa foi lá buscar uma pessoa para trabalhar, nessa parte de soja no Mato Grosso. Então foi aí que começou a história, né? Aí assim que eu terminei meu mestrado em Lavras, aí mudei para Várzea Grande, né? Lá na época chamava EMPA e agora chama Empaer. Então eu fiquei lá um ano, né? Aí infelizmente houve um
um problema lá de convênio e encerrou o convênio. Aí eu tive que voltar para Minas, consegui me encaixar na EPAMIG, né? A EPAMIG é a empresa de pesquisa aqui, ainda trabalhando com soja, né? Aí trabalhei já no Cerrado, na região de Unai, Paracatu e Patos de Minas, né? E Patrocínio, eu ficava ali transitando entre o Cerrado ali, o Alto Paranaíba e o Noroeste de Minas, mas sempre trabalhando com soja. Aí começou o contato com o milho, né? Porque o Unaí se planta muito milho. E aí a gente começou esse contato e de repente também nós tivemos uma época difícil no funcionalismo aqui naquela ocasião. E eu falei, nossa, eu não posso ficar aqui, não, eu preciso arriscar mais a vida, né? E aí foi onde eu fiz um concurso no IAPAR, passei no concurso, ia trabalhar com soja no IAPAR, morar em Londrina, olha para você ver como é que a vida dá uma guinada. Foi quando a Grosseries me chamou. Eu de passagem comprada para Londrina, olha só, de mudança. Aí a Grosseries me chamou e eu fiquei encantado, porque até então eu também estava seguindo os meus pais, né, trabalhando com funcionalismo público. E aí eu resolvi arriscar na iniciativa privada. E que, E graças foi a morar Deus, onde, cara, na Agroceres? em Unai. Eu Unai. continuei em Unai, né, por um Tem tempo. um grande amigo lá em Unai, Enio Dias. Não sei se chegou a conhecer o Enio. O Enio era um RC da Cargill, né? E Ah, depois, demais. e daí depois ele montou a loja O Rei do Ferro. É uma figura, uma figura. É uma figura Visitávamos mesmo. lá os Mânica, né? Isso. Ia lá vender Cargill 501 pro Mânica. É mole, Dimas, ou quer mais, Nossa, cara? que é isso, hein? Que resgate, né, cara? Pois E, é. e é a terra do milho, né? Foi aí que começou a despertar a tua paixão por silagem, por milho e Ah, adjacências? a silagem ainda não apareceu aí, né? Foi aí que no Noroeste ainda se respirava muito grão. Tinha alguma coisa de silagem lá por causa da Capu, né? Mas era pouca coisa, né? Aí, quando eu fui chamado para morar aqui em Belo Horizonte, né? Porque aqui tinha uma regional da Grosseries aqui, chamava Regional Sudeste-Nordeste. E aí, quando eu caí aqui nessa região central aqui de Minas, Minas, você sabe, é o maior produtor de leite do Brasil, né? 25% do leite do Brasil sai de Minas. Aí eu comecei a conviver mais com esse mercado do leite aqui entre a central, sul de Minas e São Paulo. É o café com leite. É o famoso café com leite, né? Falar nisso, estou até tomando um cafezinho aqui, né? Café com silagem aqui, E, né? e eu, Dimas, eu não sou gaúcho, né, cara? Mas, olha, tô tomando um mate aqui. Sou paranaense, tenho orgulho de ser paranaense, né? Tenho Uhum. orgulho de ser da terra do pinhão e da gralha azul, mas aí a gente acabou aderindo ao chimarrão. Mas vamos lá, no café com leite. Aí você estava, né, aí na Agroceres, né, Aí quando. trabalhando aí, desenvolvendo mais soja, é isso? Não, na Não, época não, milho, né, Agroceres, na na época. época, na Saiu época do era milho, soja e né? veio para o milho. Você Isso. fazia o que na Agroceres? Eu era o que nós chamamos de desenvolvimento de produto, né? Uhum. A gente fazia essa parte, pegava esses trabalhos dessas novos híbridos da pesquisa e fazia teste no campo e fazia aquele apoio à área comercial, né? Participava de eventos, né? Assistência técnica nos grandes produtores, na verdade não é assistência técnica, né? Isso é uma orientação técnica. As pessoas confundem muito isso, né? Assistência técnica é quando você é um consultor realmente, que você está no dia a dia da fazenda. Mas quando você faz uma visita e só mexe com parte de alguns posicionamentos dentro da fazenda, então você está dando orientação técnica sobre os seus produtos, você não está exercendo a função de assistência técnica. Então, existe muito essa confusão até hoje, né? É verdade. Sabe Então, que eu não tinha parado para pensar nisso. Eu digo é, que eu aprendo, Dimas, pra cacete nessas coisas aqui. Aprendi mais uma, é orientação técnica mesmo. Eu achei que eu é, dava. Não, eu achei que eu dava assistência técnica a minha vida inteira. Nunca dei. Eu dei é, orientação técnica. exatamente, Vamos lá. exatamente. Então, assim, aí quando eu saí lá da região de Unai e vim trabalhar aqui em Minas, aí começou a paixão por silagem, né? E o que mais me despertou, Esgoda, é uma coisa interessante. Eu sempre procurei muito além do dia a dia da gente, né? Eu sempre procurei entregar alguma coisa a mais, né?
E quando eu comecei a estudar esse negócio de silagem, eu realmente eu falei, gente, eu preciso ser mais profissional para entender o negócio do produtor. Porque eu percebia que o produtor, o pecuarista, ele gosta muito mais de conversar sobre a coisa da pecuária do que a coisa da agronomia. É só se perguntar quantas vezes o pecuarista vai na lavoura e quantas vezes ele vai lá no curral ou ou no galpão, né? E como é que é a conversa dele com o zootecnista e com o veterinário, e como é que é a conversa dele com o agrônomo. Então, eu falei, não, eu preciso participar mais da conversa dele. Foi Pô, aí que eu Dimas, falei, você nossa, você mexeu num ponto fantástico, sabe, Dimas? Que é o ponto que eu sempre falo que você ter network é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro. Então, para é, você ser interessante na cabeça do produtor, você tem que ter o conhecimento, Dimas, que é o que você sentiu. Eu preciso adquirir mais conhecimento para ser interessante na conversa desse cara, né? Que foi aonde você provavelmente começou a se dedicar muito mais aos estudos em relação à silagem, é isso? exatamente. E aí eu comecei a fazer uma transição que a gente até levantou um nome do mercado por conta disso, né? Muitas pessoas se referem a mim como isso. Eu fico satisfeito porque isso aí começou lá atrás, que é transformar aquilo em produção, o que é feito de produção no campo, a parte agronômica, em parte zootécnica, tá? Ou Existe uma seja, em coisa. carne ou leite. Exatamente. Então, nós começamos com esse negócio lá atrás, né? E teve um professor que me influenciou demais na vida. Aliás, eu tive vários influenciadores, né? Tem gente que fala, ah, você influencia muita pessoa. Eu vejo que a vida é realmente um elo de corrente, né? Porque você é influenciado e depois você acaba influenciando pessoas, e isso eu acho fantástico, né? Essas coisas não param, né? Então, por exemplo, na Grosseries eu tive dois caras influenciadores na minha vida. Primeiro foi o Paulo Mota Ribas, que para mim foi um dos maiores conhecedores de sorgo que eu conheço. Sorgo é a minha segunda paixão, né? Eu gosto demais de sorgo também. E o Cláudio Zago, que até bem pouco tempo era o CEO lá da Helix, né? Da Biomatrix. Também Certo. trabalhou na Grosseries, trabalhou na Dow. E o Cláudio Zago é uma pessoa muito interessante, que gosta muito de silagem também, né? Então, essas pessoas me influenciaram na vida. E também, uma coisa interessante, tem um professor lá da Unesp, Botucatu, que é o professor Ciniro Costa, foi esse professor que teve uma influência fantástica. E assim que eu comecei a desenvolver alguns trabalhos de silagem lá na Unesp Botucatu, ficava vendo aqueles trabalhos de zootecnia, eu falei, puxa vida, como é que a gente transforma essa qualidade da silagem numa coisa mensurável para o produtor, que ele pudesse. E aí ele falou, Dimas, é muito fácil, né? É só você pegar os índices de energia gerado aqui pela silagem e tudo, a gente consegue transformar em tudo, em quilo de carne, em quilo de leite, em dúzia de ovos, sabe? Em quilo de frango, em quilo de suíno. Aí eu fiquei maravilhado com isso, né? Eu falei, puxa vida, como é que. E aí, naquela época, né, todo mundo já começou a buscar uma maior participação da silagem na dieta, buscar mais qualidade, tudo. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso, né? E acabei fundando meus estudos em cima da zootecnia para poder dar uma contribuição diferenciada para o produtor, né? Gozado que às vezes a gente fala assim. Ah, você tem que ser diferenciado em relação à concorrência. Eu acho que tudo bem, que isso aí é normal que ocorra entre as empresas, mas o maior desafio é você vencer a si mesmo, sabe? Você ter o seu conhecimento, né? Você desenvolver o seu lado. Você fala, puxa, eu vim aqui fazer o quê? Né? Tem um pensador americano, um escritor americano, ele além de escritor é humorista, né? Ele chama Samuel Clemens, é conhecido como o nome de Mark Twain. E ele tem uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é: os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Então, esse negócio de você saber por que que você está aqui, qual que é a sua missão, você tem que se perguntar todo o tempo. Então, a selagem eu não sabia, é uma coisa que estava guardada para mim, mas se transformou numa missão. Então, todo lugar que eu vou, eu tento fazer alguma coisa que leva, assim,
mais informação que mexa com a vida, né? Que transforma a vida do produtor de silagem ali para melhor, né? E eu estou vivendo um momento muito especial, porque isso aí nunca essa parte assim de alimentação, nutrição animal, ela foi tão evidenciada, porque você deve estar vendo aí o fenômeno da intensificação na pecuária, né? Só se fala em confinamento, só se fala tanto em leite quanto em carne, né? Em leite você tem compost barn, você tem cristal, você tem em suma, né? O bicho não foi feito para pastar mais, né? A comida vem na boca, né? E isso fez com que os produtores se preocupassem, assim, com segurança alimentar, com produção de alimento, com qualidade do alimento. Então, hoje, o profissional dessa área, se ele for agrônomo, ele tem que estudar muitas zootecnias, Godo, sabe? Para poder levar uma informação diferenciada para esse produtor, sabe? Isso é uma coisa fundamental. Então, eu me abracei com isso e isso transformou minha vida, sabe? Então, assim, eu tenho, assim, muito orgulho de ser reconhecido no mercado como uma pessoa, então, que eu falo Dimas, o pessoal lembra de silagem, tá? Dimas, é Porque isso isso, aí né? foi mais de 25 anos trabalhando com isso e eu fico muito satisfeito porque eu ainda acho que a gente tem muito para entregar ainda. Sabe? Dimas, eu Muita coisa por vir. O sempre. aprendizado é contínuo, né? O é, aprendizado não para, né? o Agrocanal LFZ Consultoria, que a gente está aqui hoje falando, me trouxe essa realidade que você está falando, que é a realidade que a gente está sempre aprendendo, cara. Então, coisas fantásticas, né? Quando eu converso e pergunto para um Daniel Glatt, que foi o nosso ex-presidente da Pioneer, que também trabalhei lá. O Glatt, qual é o segredo do sucesso para o RTV no campo RC? Esgoda, ele é carioca, né? Tem que trabalhar, esgoda, 10, 12 horas por dia. E aí eu falo com o André Dias, e o André Dias, na sua serenidade, né, que foi um SEO Monsanto do Brasil, aqui na Ásia, né? Ele fala assim, esgoto, às vezes não adianta só você trabalhar 10, 12 horas por dia se você não tiver bem planejado. Então eu vejo que quando eu junto as duas coisas, eu começo a ser muito mais competitivo. E eu aprendo com 62 anos de idade, Dimas, eu aprendo coisas todo dia. Hoje, eu até o momento dessa conversa, eu já aprendi que eu não fui um cara que deu assistência, eu fui um cara que orientou. Uma coisa muito diferente. Mas, Dimas, assim, ó, falando um pouco mais, entrando um pouco mais no teu mundo, que é o mundo da silagem, você realmente, para mim, é o ícone da silagem no Brasil. Por um lado, é muito bom que você está na Corteva, por outro, é muito ruim, porque eu acho que se eu quiser trazer você para uma palestra, eu não posso, que a Corteva não vai deixar você sair, para sair dando palestra. Mas você viveu e vive a silagem, e você passou por uma revolução, né? Vamos falar em termos de silagem. Já basta ver essa máquina que está no teu fundo de tela aí, né? Cortando silagem, é uma revolução, né? Porque eu fazia silagem, eu adoro, cara, eu adoro silagem, você sabe disso, quantas vezes eu te liguei para perguntar, eu adoro a alimentação no coxo, na boca, sempre fui um entusiasta disso aí, mas eu tinha aquela cortadeirinha de silagem, uma Menegas, uma não sei o quê, eu fazia meu feno, que eu passava 50% do tempo consertando a máquina e 50% fazendo o feno, porque ela quebrava direto, eu tinha que chamar um cara lá da Uhum. caixa prego, porque ninguém entendia daquilo, mas como é que você me fala, assim, dessa evolução, né, na silagem no Brasil? Eu acho que a gente pode separar o Brasil em duas partes. Quantos por cento você acredita do silageiro no Brasil ainda está fazendo silagem à moda antiga? O esgoto, essa pergunta é fantástica pelo seguinte: o mercado de silagem hoje, para vocês terem uma ideia, corresponde. Nós só temos esse levantamento no verão, na safrinha, nós só temos uma estimativa. Nós temos aproximadamente 1.347.000 hectares levantados aí pela pesquisa Kainatec, antiga, né? Ô, Dimas, espera aí, cara, eu tenho que parar. Por Porque, quê, Dimas? Quando eu porque, pergunto para os caras no treinamento, qual é o tamanho da tua área, qual é o tamanho do teu mercado? O cara vira para mim e fala assim, é 100 mil hectares, mais ou menos. Não, pera aí, cara.
É mais ou menos quando? Não, pode ser uns 130, 140, mas você está me falando de 30, 40% e você me dá um número redondo, eu não posso acreditar em 100 mil hectares. Agora eu pergunto para você o tamanho do mercado, você vem na veia e mostra que você tem o conhecimento. É 1.347.000 hectares, não é 1.500.000 hectares. Então isso demonstra que você sabe o que você está falando, meu amigo. Vamos lá, É. Dimas. Então, Esgoda, então isso corresponde a milho verão próximo de 30%, né, do mercado, do milho verão. E na safrinha, que está evoluindo bastante também por necessidade, porque a terra está muito cara para arrendar, o produtor hoje, Peraí, né, Dimas, agora você me assustou. 30% do mercado de milho verão é de silagem? é silagem. Porco fumo, eu achei que não chegava a 10. É, pois é, 30%. E cada vez aumenta mais esgoto. Porque cada vez, assim, né, enquanto a área de soja aumenta, a área de soja só no verão, significa que cada vez que reduz a área de milho verão, o percentual da silagem cresce em relação ao milho verão. A gente viaja a algumas regiões, tipo o sul do Brasil mesmo, que 90% do verão já é silagem, né? Assim, porque praticamente é soja, você só vê só silagem e soja, né? Você não vê milho verão. Milho verão você vê mais algumas regiões onde o produtor tem alguma limitação climática, né? Não dá para fazer milho safrinha, alguma coisa assim, uma região, normalmente são as regiões mais altas, mais frias, e tal. Nós ainda temos muito milho verão para grãos, mas ainda a silagem vai representando muito, e a silagem está sempre crescendo, sabe? A gente lembra quando era 900 mil, depois 1.100, depois 1.200, agora já está 1.347, né? Segundo os levantamentos da Cainatec. E o segmento de silagem, ele é gozado, ele é um segmento que ele está numa inversão. Já houve uma época que era 30% aproximadamente para cada segmento. Você tinha, igual você perguntou aí, quantos ainda fazem ainda tradicionalmente, preocupados só com volume, aquela coisa toda, não preocupa com qualidade, né? Aquela coisa básica da silagem do passado, né? Que herdou lá Com dos a tempos ciladeirinha de ensiladeira de uma linha. e tal. Então, essa turma aí corresponde a 30% do mercado, sabe? Em torno de 30%. Só que com essa intensificação, está havendo uma redução anualmente e esse número está ali, caiu pela metade. Hoje é em torno de 14, 15% só desse segmento de menor investimento. Aí nós temos um segmento de médio investimento, que apesar de ter máquinas tratorizadas, né, puxadas por trator ainda, máquina acoplada, mas ele já pensa numa tecnologia melhor, sabe? Mesmo sendo pequeno. Eu falo muito isso porque Minas Gerais é muito tradicional, a gente encontra muito desse produtor ainda Pequeno. pequeno e tradicional aqui em Minas. Aí eu falei, gente, vocês precisam reconhecer o Sul. O Sul, às vezes, o produtor é um produtor de 5 hectares, 10, 15, 20 hectares, mas ele faz alto investimento lá, ele tira o máximo que ele pode de tecnologia dentro daquela área dele. Então não precisa ser pequeno, não significa menor investimento. Pequeno, pelo contrário, deveria pensar exatamente o contrário. O que que eu posso fazer para me tirar o máximo aqui de potencial de produção e qualidade dessa terra? Você pega algumas regiões, vamos pegar ali Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, é conhecido como a cidade que mais produz leite por município, né? Leite porque o pessoal investiu em genética. E aí a primeira coisa que o pessoal já desperta para a qualidade de silagem é quando ele começa a mexer na genética, quando ele começa a colocar animais mais produtivos, mais exigentes, ele vai ver que ele não vai aguentar trabalhar no concentrado, ele vai ter que ter uma silagem de alta qualidade para reduzir essa porção de concentrado aí, que é o que mais pesa hoje no custo de produção, né? De produção de leite. Então, isso aí acaba ele preocupando com isso. Então, hoje a gente tem o crescimento de alto investimento e médio investimento crescendo na mesma proporção, né? E hoje o menor investimento ele está sumindo, ele está desaparecendo em função dessa intensificação, né? Ou seja, né, Porque Dimas, você está ele dizendo está para assim, nós que não adianta ter genética e não ter comida. de comida de De qualidade. qualidade, né? Não é só por comida. E há produtores hoje que preocupam mais, inclusive, com a qualidade do que com o volume. Inverteu completamente.
né? Porque ele está pensando no animal dele, né? Porque todo mundo acha que silagem assim é para compor uma dieta mais barata, tal, né? E que na verdade não é só isso. A silagem hoje ela participa, todo mundo busca uma participação aí de 50% a 60% da matéria seca da dieta do animal, porque aí você gasta menos com concentrado, que é o mais caro, e aí você se torna mais eficiente. Uma coisa que você produz dentro da sua propriedade, que tem o custo mais baixo e que pode ter uma qualidade muito interessante. Inclusive, a gente está assistindo o crescimento de novos segmentos em silagem. Então, Por hoje você exemplo, por exemplo, hoje você tem silagem de espiga, você tem silagem de grão úmido, você tem silagem de panículas de sorgo, você tem silagem de grão úmido de sorgo, você tem na própria silagem de planta, você tem ali duas, três alturas de corte que o pessoal administra de uma forma diferente, né? Por exemplo, quando está trabalhando com um lote de animais de alta exigência, ele corta mais alto, inclusive, né? Para ter uma maior participação de grãos em relação à massa. Então, às vezes você chega numa propriedade que tem quatro ou cinco tipos de silagem diferentes, sabe? entendi. E ele Então, ministra essa silagem diferente para categorias de animais diferentes, provavelmente. exatamente. Às vezes em função da área, ele até pode até não fazer isso. Mas o que que ele está fazendo? Ele está usando safra e safrinha para fazer isso. O milho de safrinha ele usa para um determinado grupo de animais, por exemplo, né? Porque o valor energético da silagem de safrinha é menor em função do menor teto de produção, né? E ele usa aquele volume ali para vaca seca, né? Novilha, e depois ele pega a silagem top dele de verão, a silagem melhor que ele tem lá, ele vai utilizar para os animais elite lá, né? Os lotes mais produtivos que ele tem na propriedade, né? Deixa eu te fazer uma E pergunta. fora isso, ainda faz silagem de grão úmido ainda, faz silagem de espiga, né? Então, assim, hoje a silagem virou um menu, né? A gente chega na propriedade, havendo disponibilidade de área, os produtores fazem silagens diferentes nas áreas, isso aí está crescendo, a tecnologia está muito avançada e cada um tem a sua aplicação. Então, o profissional dessa área hoje tem que dominar isso aí, ele tem que Entendi. dominar Ô, ô essas Dimas, informações. deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você deve ter essa informação. Na silagem do Brasil, tanto de silagem que é feita, você acredita que quanto é destinado aí para leite, vamos assim dizer, e quanto é destinado para os confinamentos aí na produção de carne? Qual é a proporção disso aí? Você tem ideia, não? Tem ideia. Eu vou dizer para você que na base aí, talvez basicamente uns 80-20, sabe? Porque o que Hum, que acontece? No confinamento é diferente. O confinamento, principalmente os confinamentos mais agressivos, as dietas são de alta energia, porque o ganho de peso é muito intenso. Então, na dieta de confinamento, a silagem entra só como fonte de fibra. hum, Aí, por exemplo, o que está crescendo no confinamento? São outras modalidades de silagem, que é grão úmido, que é silagem de snap leach, que a gente chama, né? Que é silagem de espiga, né? E a dieta, basicamente, é uma dieta de 70, 80% concentrada e 30% só de volumoso. Então, o volumoso entra mais como fonte de fibra ali, né? Porque a entendi. dieta é uma dieta de alta densidade energética que nós sabemos. Agora, o leite não. O leite você precisa de uma silagem, precisa de um volumoso de alta qualidade, porque a quantidade de ingredientes, né, que você quer reduzir para você ser mais eficiente, né? Porque você está com a vaca não em 3 meses intenso como no confinamento, mas você está com a vaca o ano inteiro, né? Então, você precisa balancear uma dieta mais econômica. Então, a silagem hoje, ela entra com a participação, igual eu te falei aí, que é praticamente o dobro, né? Mais do dobro, né? Ela chega a ser 3 vezes mais para leite do que para confinamento. Então, esse número, Entendi. 75, 80% de silagem vai para leite e 25 a 20% para confinamento, ela é muito factível. Tá? Eu tenho uma pergunta difícil para você, mas antes eu quero saber, você tem propriedade? Você cria vaca, tem leite ou não? Não, eu investi em Não? outra coisa. Eu ia investir nisso, né?
Mas eu preferi investir nos negócios da minha esposa, que ela mexe no ramo de alimentação e tudo. Ok. Eu quis dar mais a minha contribuição para o Então você pessoal. foi para você foi para alimentação humana e não alimentação, né, Exatamente. dos animais aí. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é difícil, né? E você não pode me dar a resposta de agrônomo. Sabe qual é a resposta de agrônomo, né? Depende. Não. Ah, famoso. Vamos dizer que o Dimas tem uma propriedade rural, tem vaca de leite, e ele vai fazer silagem. Qual era o tipo de silagem, contando que você tem a opção de fazer qualquer uma delas, né? Tem recurso para tal. Você faria silagem de milho ou de sorgo? Primeira pergunta. Segunda, essa silagem você faria de espigas, né, ou de panícula? Você faria, que nem você falou aí, que eu nem sabia que o cara faz silagem de espiga inteira, né? Olha o meu atraso nisso aí, né? Você faria silagem só de espiga? Você faria grão úmido? Você faria planta inteira? Qual é o tipo de silagem que você utilizaria para as suas vacas de leite? Ponto. Difícil essa pergunta, né? Ah, não, facílimo. Boa, que bom. Eu achei que era difícil de responder, que você ia dizer para mim assim, Não, não, todas, não. não. Vamos lá, vamos ajudar a turma aí. Você Mas, faria que silagem para você, Dimas? então, minha silagem, Para claro, você não, para as vacas de leite, né? exatamente. Mas olha, silagem de planta, silagem de milho, ela é fundamental. A silagem de milho, ela tem uma qualidade muito superior, né? A gente sabe que 65% da energia que o animal utiliza vem do amido, e o milho é muito rico em amido, porque o milho produz muito grão, né? E aí é uma silagem nobre, silagem melhor que tem. Então, primeiro, silagem de milho, não abro mão. Silagem de planta, tem que ser milho, não tem como. Outra coisa que não pode ter, deixar de ter na propriedade, a silagem de grão úmido, né? Porque uma maneira, hoje, para você ser eficiente, eu não consigo ver o produtor, mesmo que ele comprar o milho, ele pega o milho seco lá, que chega numa carreta, igual eu já vi muitas vezes no Paraná, moe esse milho, hidrata e põe dentro do silo. O que que acontece? Quando você faz a silagem de grão úmido, ele não só aumenta a digestibilidade, porque você está um milho fermentado, processado ali dentro, isso acaba por ação de enzimas das bactérias ali melhorando a digestibilidade, quanto o amido dentro do rumen tem um aproveitamento 34% superior ao milho seco. Então, essas características faz com que o milho úmido, que você está ali com 30% a mais de água, 1 quilo de milho úmido seja igual a 1 quilo de milho seco. Então você já está com um produto ali com água e você vai substituir na mesma proporção. Então você está ganhando água no processo. Então seu milho já está 30% mais barato, mesmo você comprando ele. Com Então é duas maior silagem. digestibilidade ainda. Exatamente. Agora, outra coisa, hoje é possível, é factível fazer isso com sorgo. Então, se eu tenho uma propriedade hoje, eu faria silagem de planta de milho e faria silagem de grão úmido de sorgo. Porque o sorgo é até mais barato que o milho. E quando você faz a silagem de grão úmido de sorgo, ele se aproxima muito do milho seco. O milho úmido ainda fica um pouquinho superior ao sorgo úmido. Mas o sorgo úmido fica muito próximo do milho seco. Então, olha que interessante. Então, você está aí com duas matérias-primas de alta qualidade e com custo muito baixo, sabe? Deixa Então, acho eu que tirar as, uma as dúvida aí. fazendas, as fazendas que eu visito hoje, que são, eu falo assim, Dimas, eu sempre pergunto, quais são as melhores fazendas que você visita hoje? Eu falei, não são as melhores, são as mais eficientes. E as mais eficientes são aquelas que produzem o alimento em casa bem produzido, né? E usam bastante dessa produção, dessa qualidade toda em prol da eficiência do rebanho. Porque muita gente acha que é só baratear custo, é desempenho animal, é produção de leite. Não é só isso. A silagem mexe até na reprodução dos animais, né? No dias em lactação, mexe no nível reprodutivo dos animais, mexe na saúde dos animais, sabe? Então, a silagem vai muito mais além do que um simples ingrediente de dieta, Deixa eu te né? fazer Essa uma que é a grande pergunta, verdade, Dimas. a Assim que grande eu sacada. entendi, mas eu fiquei na dúvida num negócio. Uma coisa é eu ter Ah, uma silagem de grão úmido, que eu acho que
é coisa de outro planeta. Você vê uma silagem de grão úmido bem feita, é coisa de outro planeta, de bonito e proveitoso. Mas você falou que o agricultor tem comprado, por exemplo, o milho seco, hidratado ele e colocando ele dentro da silagem antes de ensilar, é isso? Que fase Não, ele coloca esse milho? Ou ele hidrata e põe no coxo? não, por exemplo, igual eu já vi muitas vezes, chega carretas de milho, de sorgo na propriedade, ele processa esse grão através do moinho e faz um silo de sorgo. Não, não, E de, o do grão úmido eu entendi, mas você disse que tem agricultor que compra milho seco, tritura. e faz a silagem na Ah, propriedade ele daquele faz a milho. silagem na propriedade. Ele não molha esse Né? milho e dá no coxo junto com a silagem lá na Exa- hora. Ele faz o silo, Exatamente. ele ensila. Ele ensila e armazena na propriedade, que é Ah, outra entendi, vantagem do grão úmido, que é você entendi. armazenar o milho que você precisa dentro da sua propriedade. Você E não precisa ficar como, gastando com transporte, né? entendi. E como você Estocagem. faria esse fornecimento, teoricamente, de energia num balanceamento aí? É lógico que você vai levar em consideração quanto leite dia a vaca produz e tal, mas entre a quantia de matéria seca que você está dando, vamos falar aí na vaca de leite, silagem de planta inteira e você daria a silagem de grão úmido junto, fases, como que você ministra a aplicação desta silagem de grão úmido misturado com o concentrado e a silagem de planta inteira, para entender um pouquinho. Então, quem trabalha com essa parte de grão úmido é porque faz a silagem na propriedade, né? Ele faz ele, além de fazer a silagem na propriedade, ele vai fazer a própria ração na propriedade. Não compra ração pronta, né? Eu queria conversar sobre isso também, mas vamos lá, É. E se comprar pronta, compra sem o ingrediente milho, né? Que certo? aí não necessita, porque o milho ele tem ali. Então, normalmente é isso aí. A silagem ela é 50 a 60% da matéria seca da dieta. Um animal come aí em média 3% do peso vivo em matéria seca. Então, ele vai consumir 60% disso aí em silagem, 50, 60%, e o restante ali são os outros ingredientes. Aí entra milho, farelo de soja, DDG, polpa cítrica, aí vai compondo, né? Porque você tem que compor todas as necessidades dos animais, né? A silagem vai compor, vai entregar fibra e energia. A silagem de grão úmido vai entregar a energia praticamente. O farelo de soja vai entregar a proteína, a polpa cítrica vai entregar um pouco da energia ali com a fibra também, que é importante. Tem que tomar cuidado com a questão da umidade da polpa cítrica e do nível de micotoxina que às vezes ela pode ter, né? São dos cuidados que tem que ter. Ainda tem que administrar alguns minerais, vitaminas, etc. Então, assim se faz o balanceamento da dieta na propriedade. Mas, assim, grande parte, vamos dizer aí que 70 a 80% dessa dieta está voltado para aquilo que você faz dentro da fazenda, que é silagem de planta e silagem de grão úmido. Entendi. E você compraria o concentrado pronto ou você tivesse opção, você faria o seu concentrado na propriedade? Sempre é preferível fazer o concentrado na propriedade. Fica muito mais econômico e você pode jogar com os ingredientes de acordo com o preço da época, né? Tem coisas que estão mais baratas, dependendo da época, você pode substituir, você pode usar um farelo de aveia, farelo de trigo, alguma coisa diferente, né? Tem lugar que a polpa cítrica é cara, você tem que ir para um caroço de algodão, etc., uma coisa assim e tal, né? Então, ou compor junto com o caroço de algodão, que é importante também, fibra e gordura, né? Certo? Então, assim, é muito importante que você, quando joga com os ingredientes, você consegue baratear mais ainda o custo da sua dieta. Quando você compra a ração, ela vem pronta e não tem como você mexer, né? Ali já está misturado, existe um custo para aquilo. Agora, para fazer isso, tem que fazer bem feito, porque, caso contrário, é preferível comprar a ração pronta mesmo, porque se você for fazer uma coisa que é mais interessante, mas fazer mal feito, ou não saber comprar e nem balancear direito esses ingredientes, é preferível ficar na ração pronta mesmo. E existe algumas cooperativas, inclusive, que têm preços interessantíssimos na ração pronta, né? E aí dá para você
utilizar sim a ração pronta, né? Tem que ver onde é que você está. Por exemplo, quando eu estava em Unai, os preços que a Capu fazia de ração deles, que era ótima, né? Nossa, mãe, às vezes não compensava fazer na propriedade, dependendo da situação, né? Que é muito importante a gente entender isso. Então, É, assim, vai muito de caso a caso, né? entendi. Eu Ô, adorava Dimas, aquele slogan da Cargill, não sei se você lembra, cada caso é um cada caso. caso é um caso. E nós da Pioneer já sacaneava ele, cara. Nós dizia assim, cada caso é um problema. Puta merda, o tal do vendedor é bandido mesmo, né? Ah, Nossa Senhora, tá, a É, turma a brinca Cargill vinha com cada de... caso é um caso, e nós falava, cada caso é um problema. Ê, Cargill, me É, perdoe, porque eu vim trabalhar na Cargill. Eu também trabalhei na Cargill, gosto muito da Cargill, que virou Cargill mais Brascalb, virou a Decalb de hoje, né? São as mudanças do nosso mercado. Mas, Dimas, assim, ó, eu sou do tempo que o diabo era piá ainda, né? A gente brinca com isso, né? E lá atrás a gente falava assim: ah, uma silagem de qualidade, o mais importante é você fazer com que a partícula tenha de 1 a 1,5 centímetros. Isso era sinal para nós naquela época de uma boa silagem, porque dava uma boa compactação. Se você fosse falar hoje, assim, são vários os pontos que trazem, logicamente, uma silagem a ter maior qualidade em detrimento de uma de menor qualidade. Se você fosse falar um ponto fundamental, qual você escolheria para ter uma silagem de altíssima qualidade? olha, incrível que pareça, é grão. O Hum, grão aí é o fundamental, porque o grão, assim, fibra, você tem fibra de qualquer lugar. Você tem fibra que vem de qualquer gramínea, qualquer capinha aí tem fibra. Agora, o grão, ele é fundamental no negócio, porque o grão é aquilo que vai realmente manifestar ali o potencial produtivo do animal, né? Que vai aproveitar o máximo de rendimento do animal e que vai te propiciar uma dieta mais econômica, né? Então, assim, hoje você pergunta para mim, qual que é o tamanho ideal de partícula? Eu vou te responder assim, ó, o maior que você conseguir picar, desde que você consiga processar os grãos. Então, hoje não se admite mais do que 2 a 3 grãos inteiros, 2 a 3% de grãos inteiros, né? Aí você fala, puta, como é que eu vou medir um negócio desse? Hoje tem um sistema muito fácil, que você pegar um copo de 1 litro, qualquer copo de 1 litro, você pegar uma amostra da silagem, que 1 litro tem aproximadamente, vai ter aproximadamente aí 100 gramas de matéria seca, de uma silagem cortada no ponto, 33 a 35% de matéria seca. Você pega um copo de 1 litro, coloca a silagem lá que está sendo picado na hora, coloca sobre uma mesa e procura a quantidade de grãos inteiros. Dentro daquele copo, você não pode ter mais do que 2 a 3 grãos inteiros. Se for uma máquina que não tem processador de grãos, né? Que hoje tem máquina que tem processador de grãos interno, é 2 a 3 grãos. Mas se for numa máquina que não tem processador, o limite é 5 grãos. Porque 5 grãos, por exemplo, né, corresponde a mida é 70% do grão, 5 vezes 7, 35. Representa uma perda de 3,5% de amido nas fezes dos animais, que não vai ser aproveitado. Sabe o que significa 3,5% de amido nas fezes dos animais? Significa mais quase 1 quilo de leite jogado fora em energia. meu cacete. Se você falar isso para o agricultor, ele chora em polaco, que nem a gente fala. Você entendeu como é que é a coisa hoje? Hoje você tem que transformar todos aqueles diagnósticos em valores financeiros. Aliás, isso é um problema das universidades, eu acho, sabe? É uma coisa, uma posição pessoal minha. Às vezes te prepara para você está numa universidade, te prepara muito para você saber o que é melhor tecnicamente, o que é melhor para atingir níveis altos de produção, mas não te prepara para ser um bom administrador e para economia, porque nem sempre o melhor tecnicamente vai ser o melhor financeiramente para o produtor. Isso aí foi uma coisa assim marcada na minha vida profissional, tipo, corri muito atrás disso para Entendi. poder entender. Nem sempre o melhor tecnicamente é o melhor financeiramente. As curvas, às vezes coincidem, mas a maioria das vezes não. Às vezes tem produtor que está gastando um pouco menos, mas está pondo mais dinheiro no bolso. O Dimas,
eu sou um cara assim que eu gosto, você já sabe, de tantas vezes que eu te liguei, te procurei, você sabe que eu gosto muito da nutrição animal, esse tipo de coisa, porque criava ovinos, né? Criei gado de corte também, mas assim, ó, eu acho que eu entendo muito pouquinho, né, de silagem, mas pelo que eu vejo nos meus treinamentos que eu faço no Brasil inteiro, né? Que quando eu vou parar numa empresa que é sementeira ou que a gente vai vender semente de milho e o cara vem fazer uma entrevista de vendas comigo para vender um material para silagem, eu vejo que o meu conhecimento é maior que o dele e não deveria ser. E mesmo assim, hoje, nesse bate-papo nosso, eu aprendi coisas absurdas. Esse negócio que você falou por último aí, né, do grão inteiro representar 3,5%, né, de perda e 1 litro de leite jogado fora por dia, isso para mim é estarrecedor, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta também difícil. Se você é um orientador e não um assistente técnico, que você não dá assistência, você orienta, você deveria estar muito bem preparado para orientar, primeiro, a escolha do híbrido a ser plantado, cruzando a quantia de matéria seca por NDT e companhia limitada, e estar fazendo essas contas que você está fazendo, mostrando isso para o agricultor e fazendo o que você acabou de falar que a universidade não faz. É mostrando o valor do investimento versus o valor do retorno, né? Eu te pergunto, quantos por cento dos RTVs e RTVs e IRCs do Brasil que trabalham um pouco mais focado com silagem, você acha que tem esse entendimento? Seja assim, franco e direto. Quantos estão preparados para isso? Quantos estudaram para isso? O esgoto, eu vou dizer para você que nem 10%, viu? Infelizmente, porque o que que acontece? Joga muito isso nas costas da coisa técnica, dos técnicos que ajudam os RCs. Quando eu fui RC, foi uma época assim que mesmo como RC, como eu tinha essa pegada técnica, mesmo com a RC eu queria entender isso, eu queria me diferenciar para poder não só fornecer uma informação de melhor qualidade para o produtor, mas também ajudar no processo de vendas, né? Esse é um desafio que eu tenho pessoalmente, que é fazer com que as equipes, as equipes de RCs, que estão nessas áreas polo de silagem, que silagem é muito importante no negócio dele, que ele seja assim, que ele entenda desse negócio, que ele possa se diferenciar em relação ao mercado e em relação ao produtor, e que ele possa entregar uma venda com um serviço melhor, com um nível de informação melhor. Ele possa ter mais segurança, inclusive. Mas eu digo para você que é muito difícil, que a pessoa realmente ela tem que querer, ela tem que estudar, porque isso está fora da agronomia, sabe? Então, hoje nós temos, inclusive, a figura de um promotor de silagem, que a empresa contratou, né? Que apoia os RCs nisso aí. E eu, te falar a verdade, eu acho bom por um lado, mas por outro lado, eu gostaria de ver o RC. Se esse silagem é um negócio importante no negócio dele, ele tinha que se dedicar mais. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas aí que pegam isso aí. Eu, por exemplo, tive uma experiência com algumas pessoas na KWS que me surpreenderam. Eles passaram a dar palestra, o produtor parou de ligar para mim, começou a ligar mais para ele. Então, eu falei, bom, eu fico satisfeito que aí realmente a gente está atingindo o objetivo. Tá E ele está fazendo o colhendo. sucessor, né? Exato, e ele tá colhendo os frutos disso, né? Então a gente gostaria muito que o pessoal visse realmente se lá já é um negócio importante dentro, porque senão daqui uns tempos, Esgoda, se a pessoa não entender de silagem, já não vende mais milho verão. Ela não participa desse mercado, sabe? E não só os RTCs, mas também eu tenho muita dificuldade com as empresas. As É empresas mesmo. muitas vezes não enxergam esse mercado, sabe? Eles não participam, eles têm uma visão muito macro, sabe? Fica olhando muito para o Mato Grosso, esquece dessa região nossa aqui, ó, Sudeste, Sul, que é Você, muita silagem, é muito leite, sabe? você falou uma coisa importante, sabe? É, o que vai acontecer num curto espaço de tempo se esse
RTV, esse RC, que tem bastante silagem na sua área, que ela é importante para ele não for um especialista nisso, né? Ele não se instruir, o que vai acontecer é que o agricultor vai se instruir e ele vai deixar de ser interessante para esse agricultor e vai começar para esse RC, né? Vai começar a escutar outros RCs ou outros de outras empresas que estejam mais preparados ou qualificados tecnicamente, porque o mercado gira, o mundo gira, e a nova geração está vindo aí querendo mostrar serviço, muitas delas como agricultor, né? Então, isso é um problema muito sério, sabe, Dimas? E eu vejo que isso, de um modo geral, não é só na silagem, sabe? Eu vejo muito pouca gente estudando, Dimas. E agrônomo não gosta de estudar. Eu Isso. nunca gostei muito de estudar, mas você se obriga. Ou você faz a diferença ou não. Mas eu queria entender assim, é, você não é só da Corteva, você é um cara que é do mercado, porque você tem tanto conhecimento que você tem que passar esse conhecimento para o mercado. Você tem uma forma de divulgação, digamos, um canal do YouTube, onde você faz uns podcasts sobre teu trabalho, sobre silagem, sobre a importância disso? Você tem algo assim? Tem sim. Olha, eu comecei a, a fazer esse tipo de trabalho. Gozado, sim, comecei a fazer espontâneo, né? E aí eu chegava nas universidades, chegava assim, pessoal, eu te sigo, quando é que você vai fazer outra? Aí eu falei, gente, a missão então é essa, né? Eu tenho que fazer mais esses conteúdos aí para Aonde, poder. aonde Aí eu você. coloco muito no Instagram e no LinkedIn, sabe? Que são Ah, onde eu coloco mais isso aí. Eu não uso muito Facebook, eu uso mais Instagram e LinkedIn, eu tá? vou Principalmente o colocar aqui LinkedIn. embaixo. Qual que é teu Insta? Meu Insta é Dacard, né? Só um pouquinho que eu Dacard, vou colocar. Instagram. Qual que é? Dacard, Ah, já vai underline aparecer. Da Card, underline. 2023. E o que mais que tem? E no LinkedIn, né? Que aí é meu próprio nome mesmo, né? Que é Dimas Cardoso, né? Vocês aí acessem, porque vocês têm uma oportunidade, né, de buscar conhecimentos aí absurdos, né, nesse mercado aí de silagem. Eu, assim, sou um verdadeiro apaixonado por isso aí, não tanto quanto você que faz a tua vida isso aí, Dimas, mas eu gosto muito de produzir. Hoje eu estou morando em Curitiba, um pouco em Guaratuba, litoral do Paraná, e estou morando em Palotina, que nem você disse para mim, que é onde chegam nossas contas, né, para pagar. Mas eu ainda quero, Dimas, num curto espaço de tempo, comprar um sitinho aqui. O cara fala que é só para se incomodar, mas eu quero ter lá uma, duas vaquinhas de leite, eu quero ter meus cabritos de altíssima qualidade de genética e meus carneiros, né? Para vender? Não, para curtir. Para fazer uma silagem dessa que você está falando aí de altíssima qualidade, sabe, Dimas? Às vezes o pessoal pensa que fazer uma silagem ou uma produção de altíssima qualidade você só faz com máquinas caríssimas. Não, eu estava plantando com PS8 aqui no Paraná. Você vai dizer que é isso, Esgoda, que é atraso de vida. Pense num plantio bem feito que eu fazia com uma PS8, desde que eu escutasse, ou melhor, que eu acertasse o disco, a regulagem dela e a profundidade. O milho nascia que nem colocar com a mão. Então, você que está numa área de 5 hectares, aí, 10 hectares, você não vai comprar uma plantadeira John Deere a vácuo de R$ 1 milhão, cara. Exatamente. Entendeu? Então, fazer qualidade não necessariamente, na minha opinião, exige você ter maquinários caríssimos. É você seguir alguns preceitos básicos, né? Falando nisso, Dimas, nós estamos aí com 1 hora de conversa. Puxa, como passou rápido isso aqui, quando a conversa é agradabilíssima, passa muito rápido, mas eu tenho que seguir meu protocolo aqui, que em média eu trabalho nesses podcasts com 1 hora. E eu queria primeiro que você deixasse um recado, né, para principalmente os jovens e para aqueles que estão ligados na silagem, dentro da sua área, que você deixasse o seu recado e a sua consideração final aí, Dimas. Tá ótimo.
Mas é isso aí, Esgodo. Inclusive, outro mercado emergente aí que aconteceu foi o mercado prestador de serviço. Cresceu muito. Inclusive até de produtores que plantam silagem para vender, né? Certo? São gente que não tem animais, mas fornecem, prestam serviço aí para as propriedades aí leiteiras, né? Interessante. Bom, o Esgodo é o seguinte, eu volta e meia eu sou chamado aí nas universidades, né? Assim, de vez em quando, para dar alguma contribuição para essa moçada nova aí, sabe? E eu acho muito bacana, porque eu tenho uma linha de trabalho que é uma linha até mais antiga, vamos dizer assim, que hoje eu vejo algumas pessoas, eu vejo alguns direcionamentos de empresas. As empresas cresceram demais, né, Esgoda? As empresas hoje têm muita gente, tem muito processo, sabe? Tem muita coisa assim, muita norma, muito procedimento, muita coisa, e isso às vezes te tira do campo, sabe? E às vezes pessoas campeiras como eu sofrem muito, porque a gente quer estar em contato o tempo todo com o campo e a gente vê que muitas dessas filosofias de trabalho deixaram de ser utilizadas, principalmente pelas companhias maiores, né? Que você perde muito tempo trabalhando internamente e menos externamente, como era no passado, que a gente tinha mais contato com o cliente. Então, hoje, a gente que está no mundo hoje sofre muito com isso, porque a gente quase não tem tempo, né? Você tem muito tempo para a empresa, para resolver questões internas e ainda tem que fazer esse trabalho de campo, tem que estar mais próximo junto do cliente, às vezes sobra à noite para fazer, responder e-mail. Hoje tem o WhatsApp, que é dois e-mails, né? Como se tivesse dois e-mails para responder, né? Então, assim, o que que eu diria para essa moçada nova hoje? Olha, faz o que faz o máximo, aproveita esse tempo que você tem nas escolas, né? Durante que você está estudando, porque a escola te dá a base. Mas lá, a prática, você só vai conseguir mesmo a hora que você tiver no seu trabalho, porque cada situação que você vai viver vai ser uma situação diferente, o que vai te trazer bagagem, o que vai te trazer informação, é o que você vai viver lá no campo, né? E, e o que eu digo assim, aproveita, fazer um Excel avançado, um PowerPoint, estudar línguas, porque depois não vai haver tempo mais para fazer isso, sabe, Esgoto? Sabe? É muito apertado para fazer isso. E se prepara melhor para atender os clientes, porque o que que acontece? Toda informação que você sabe hoje está disponível na internet. Então você tem que saber até mais do que está lá na internet, do que está lá nos aplicativos, na vida social. Então você tem que levar alguma coisa, porque hoje as pessoas estão muito ocupadas, sabe? É muito difícil as pessoas te entender como um parceiro da fazenda. Às vezes, assim, eu cultivei isso em mim o tempo todo e eu acho que eu colho frutos disso. Muitos produtores. Aliás, o maior prêmio, eu já ganhei alguns prêmios internacionais aí, DDA, lá na Monsanto, tá? Havaí, Estados Unidos, aquelas coisas todas, mas nenhum prêmio foi mais, assim, foi um prêmio melhor que eu já tive. Foi um depoimento de um produtor que gravaram e o pessoal quase me destruiu, né? Porque quando apresentaram isso na convenção, você ser elogiado pelos seus clientes, eu acho que é o maior prêmio de todos, né? É aquilo que você falou, não, a minha missão está sendo cumprida, né? Então, assim, aproveita, prepara, fica pronto, porque o mundo lá fora é muito competitivo, sabe? Não tem espaço depois, sabe? De você pegar isso aí, você já tem que chegar e chegar fazendo a diferença mesmo, né? Porque o mundo é muito competitivo, então isso é importante demais. Assim, entenda que o produtor para te receber hoje, ele precisa saber realmente se você é um parceiro da fazenda, se você agrega ali, sabe? Que eu sempre parei na porta de uma fazenda e falei, o que que eu vou levar de informação útil para esse produtor hoje? Então, assim, muitas vezes eu tive que estudar o produtor planta batata. Pô, eu preciso entender, se eu estou com a dificuldade ali de uma entrada, de uma conversa com ele, quantas vezes eu tive que estudar feijão, estudar batata, a própria silagem, né? Para você poder contribuir com a fazenda. Você tem que contribuir, né? O tempo todo, porque aí ele entende que você é um parceiro da fazenda, vale a pena ele poder parar um tempo para conversar com você,
E isso exige preparo, sabe? Isso exige preparo, não é um preparo que você faz assim de uma hora para outra. Você tem que construir isso. O Então, o recado que eu Dimas, dou para essa moçada é essa, sabe? Finca a cara mesmo no conhecimento, sabe? E tenta ser. Aliás, tem produtor, um dos maiores elogios que um produtor já me fez, você não sabe o que que é o Esgoda. É o produtor chegar e falar assim: eu gosto do Dimas porque quando ele entra na fazenda, ele pendura o jaleco da empresa dele lá na porteira. Ele faz o que é de melhor para nós. Isso não tem preço, Esgoda, sabe? Isso não tem Dimas, preço. eu vou, se você me permitir, Hum. tudo isso que você falou aí para mim é uma aula, né? Essa tua consideração final aí é avassaladora, é a palavra. E eu vou pedir para a moça que cuida aí das minhas redes sociais e edita meus vídeos para ela fazer um vídeo para eu encerrar meus treinamentos de vendas com esse seu depoimento, se você assim me permitir. Eu posso passar nos meus Perfeitamente. treinamentos isso aí? Perfeitamente. Porque, Dimas, você falou a essência da venda, cara. A É. essência da venda é isso, cara. E aí eu tenho uma dificuldade, às vezes, de fazer com que o jovem entenda isso, cara. Ontem eu postei até no meu, em alguns grupos do Instagram, sabe, de um colega de outro grupo que falou que se encontrou com dois ATs, né? Um da empresa dele, eu vou me abster de falar o nome das empresas, e outro de uma outra empresa concorrente, conversando ali, e aí um falou para o outro, assim, os dois ATs, então, vamos hoje jogar bola, 19 horas, tem nosso futebol hoje, né? Amanhã, sei lá, né? Tem nosso jogo. Vamos jogar bola? 19 horas, 19, é no Mato Grosso. E aí, esse cara falou pra mim assim: se ele vai jogar bola em plena época de safrinha, que tá todo mundo plantando, um gás desgraçado, todo mundo na loucuragem, às 19 horas, quando for 16 horas, ele já tá pensando em voltar pra casa, porque ele tem que, às 18, trocar de roupa pra jogar bola às 19. Esse cara tá fora do mercado. E não deu outra. Em dois palitos, os dois foram desligados, né? Então, você ser o diferencial exige esforço, que é o que você falou. Exige um comprometimento maior do que aquele que o seu concorrente está fazendo. Cara, você falar que o conhecimento da internet não nos basta mais, isso é fantástico, Dimas. Isso é fantástico, né? Então, Dimas, muito obrigado aí pela tua participação, por esse dia. Foi mais uma aula para mim. Eu já tinha você como meu guru, agora você é um guru plus, né? Bom, Então, assim, vai. muito obrigado pela tua participação no dia de hoje. Não, agradeço demais e estamos à disposição e também te sigo aí, né? Eu acompanho seu trabalho, fantástico esse seu trabalho. Nós temos essa missão, né? Não podemos deixar morrer essa chama aí, né? E acompanho inclusive as outras entrevistas, porque eu me vi muito nas outras entrevistas, né? Eu sofro com aquilo, né? Porque, igual eu te falei, né? Acho que eu deixaria um recado também para as empresas serem um pouco mais pragmáticas, sabe? Não tirar o pessoal do campo, né? Que isso aí é fundamental. As pessoas querem ter interface com a empresa, não com a T ou com a T é importante e tal, com o agrônomo do distribuição, tudo bem, eu sei que é importante, mas é importante a gente não perder o contato com o cliente final, sabe? E eu vi nessas Perfeito. entrevistas aí, nos outros participantes, que esse ponto aí foi um ponto que me chamou a atenção, sabe? Que as empresas têm que ser um pouquinho mais pragmáticas e deixar o pessoal mais em contato com o produtor, porque isso aí é super importante, né? É a essência do trabalho nosso, né? Valeu, Dimas. Muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte do Agrocanal LFZ Consultoria, que esteve hoje comigo e com o nosso amigo Dimas Cardoso, esse ícone da silagem e da nutrição animal do Brasil, participando desse bate-papo de uma hora que, para mim, passou de uma velocidade muito grande. Obrigado a você. Deixe teu joinha aí. Por quê? Porque o Agrocanal
LFZ Consultoria não para, porque o agro não para e porque o agronegócio é o nosso negócio. Toda quinta-feira com Esgorda. Um grande abraço e até a próxima.